Êxodo capítulo de número 1, verso de número 22. Prepare-se para viver e aprender grandes experiências. É o tema da mensagem de hoje na série de Êxodo. Prepare-se para viver e aprender, ou aprender e viver grandes experiências. Verso de número 22 do capítulo de número 1. Achou aí? Amém? Isso é de Bíblia. Diz o texto sagrado: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Um homem da tribo, capítulo de número 2, verso de número 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses, em detrimento do decreto, né? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele um menino e o largou. Ou em algumas versões, a NVI, por exemplo, diz o deixou. Nenhuma versão está escrito o jogou, viu? Entre os juncos à beira do rio. É tão importante esse termo. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A saber, o nome dela é Miriam. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos, e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele, e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá? Irmãos, que expertise de Miriam, né? Uau, isso aqui é extraordinário. Que expertise de Miriam. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: Das águas o tirei. Quanta riqueza, né? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar essa manhã, te agradecer pela oportunidade que nos destes. E uma vez mais, reunidos em torno do seu nome, adorá-lo na beleza da sua santidade. O mundo não o conheceu e por isso o ignora, mas nós o conhecemos. Que aprove ao Senhor abrir os nossos olhos e nos revelar a beleza e a grandeza da cruz, aonde o nosso Senhor e Salvador passastes e nela deixastes beleza. E nós reconhecemos a obra da redenção e nos curvamos diante dos teus pés em gratidão, porque consigo reconciliastes o mundo em Cristo Jesus. E nós somos estes a quem o Senhor com laços de amor e de misericórdia nos atraístes. Senhor, que o Senhor toque em nossas afeições e que a cada dia nós amemos mais o Senhor. Que nós nos entreguemos a Ti sem restrições, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos atraia, que os nossos corações sejam inflamados à Tua presença, e amemos ao Senhor, e testemunhemos da Tua grandeza, do Teu poder, que nós sejamos testemunhos vivos daquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida daqueles que se entregam verdadeiramente ao Senhor. Nós clamamos a Ti essa manhã, fala conosco,
Ministra no íntimo e profundo do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, nos dê a tua palavra de conhecimento, a palavra de profecia, a palavra de sabedoria. Senhor, remova, em nome de Jesus, todo impedimento que se levanta contra a tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco essa manhã. Que a tua palavra encontre abrigo em nosso coração e que ela cumpra o propósito para o qual ela será lançada. Toma o seu lugar de honra essa manhã, Espírito Santo, porque tu és bem-vindo em nosso meio. Amamos a tua presença e anelamos por ti. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, vamos para o texto de número 22 do capítulo 1. E eu não quero me valer de introduções, apenas destacar que, quando nós olhamos para esse episódio, nós temos pelo menos aqui descrito 3 mundos que estão simultaneamente acontecendo, no sentido de que esses mundos apontam e falam de pessoas que estão vivendo neles. Aqui ao mundo de Faraó, com as suas mais perversas ou seus mais perversos planos, os seus decretos diabólicos contra o povo de Deus. Aqui também há o mundo de Joquebede e Arão, isso mesmo, Arão, pai de Arão, Moisés e de Miriam, os 3 irmãos, que são fruto da relação de Arão e Joquebede. Há aqui o mundo de Arão e Joquebede, o mundo dessa família, que agora tem uma novidade que está no útero de Joquebede, o filho, o presente de Deus, a alegria do coração dos pais, no momento de adversidade. É o mundo de Arão e Joquebede. Há um mundo também de Deus, é Deus operando distante dos olhos dos homens, é Deus criando longe dos olhos visíveis, mas operando, fazendo, articulando. Esses 3 mundos se encontram nesse episódio, que ora lemos, e isso está acontecendo agora conosco também, porque há 3 mundos em movimentos aqui: o meu, o de Deus e o do diabo. O diabo está com as suas ações mais perversas tramando contra a minha vida. E o meu mundo é o mundo que Deus me deu, e me deu para que eu construísse, vivesse, sonhasse, projetasse. Com a minha família, com o meu filho, os meus sonhos e projetos. É o seu mundo. E é o mundo de Deus. Aquele que não está visível aos teus olhos nesse momento, mas que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, está operando a teu favor e ao meu favor. E nós devemos ter isso em mente, para que nós descansemos em Deus, sabidos de que, independente os planos mais terríveis e perversos do diabo, o nosso Deus está operando e não está alheio a quem ou indiferente ao nosso mundo. E portanto, nós devemos ter clareza, segurança e paz de que Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Amém, queridos? Esse episódio fala, sobretudo, se nós pudéssemos sacar aqui um dos atributos de Deus, o atributo mais visível desse episódio é o atributo da soberania de Deus, que fala do controle absoluto que Deus tem de toda a criação, que nada foge do controle de Deus, que Deus controla absolutamente todas as coisas, inclusive o inferno, o diabo e as suas ações. Por que isso é importante por nós ser dito e sabido? Nós precisamos estar cônscios dessas realidades, porque isso traz paz, tranquilidade ao nosso coração, e nos faz caminhar em segurança, mesmo em meio a tempestades difíceis
que em muitos momentos viveremos e passaremos. Nós estamos num tempo aqui em que haviam decretos de morte estabelecidos contra o povo de Deus. E esse povo, certamente, se não fosse Deus, seriam extirpados da face da terra. Esse povo estaria totalmente inseguro. Mas porque Deus estava no comando e no controle, eles poderiam ter paz em meio à tormenta, porque Deus controla todas as coisas. Dizia Lutero: o diabo é diabo de Deus. Eu acho extraordinário essa expressão de Lutero, porque fala dos limites que Deus estabelece até para as ações do diabo. E isso precisa ficar claro em nosso coração, porque há uma ala do evangelicalismo brasileiro que pensa, porque não conhece as Escrituras, que há uma guerra entre Deus e o diabo, de maneira que Deus, de vez em quando, sai de algumas batalhas perdedor ou derrotado. E é um equívoco pensar isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E por que eu estou me valendo dessa fala para nós introduzirmos o verso de número 22? Porque esse texto apresenta o último decreto de Faraó. Veja que Faraó está aqui num curso de muitas investidas. Primeiro, ele vai oprimir o povo de Deus. Você lembra do que nós já pregamos há 2 domingos, nesses últimos 2 encontros que tivemos nos domingos. Ele oprime, ele torna a vida do povo de Deus uma vida amarga. Por quê? Porque incomodava o crescimento do povo de Deus. Mas isso não foi suficiente para que o povo de Deus parasse de crescer. Pelo contrário, a Bíblia diz que quanto mais o povo sofria, mais o povo crescia. E agora Faraó, incomodado com aquilo, ele vai agir de maneira maligna, tentando se valer da sua influência. E ele vai chamar as 2 parteiras que você conhece, Cifra e Puá, e pedir para que essas mulheres agora matassem os filhos das hebreias no parto do sexo masculino. E essas mulheres não ouvem Faraó, porque a Bíblia diz que elas temiam a Deus. Faraó, não contente com aquilo que está acontecendo, porque ele percebe que o povo de Deus continua crescendo, agora ele vai se valer de um novo decreto. Qual? E agora a Bíblia diz, a primeira vez ele pediu, a segunda vez ele pediu, a terceira vez ele ordena, como se ele estivesse se colocando no lugar de Deus. Porque se tem alguém na terra que pode dar ordem, é Deus. Eita Jesus, se tem alguém na terra que pode dar ordem, é Deus, viu? Você pode ficar em paz, porque se Deus falar, acabou a pandemia, amanhã acaba. Se Deus falar, eu vou mudar o país, eu mudo. Se Deus falar, eu vou tirar o presidente, eu tiro. Até Nabucodonosor teve que comer grama, sabe por quê? Porque Jeová é Senhor dos senhores e Rei dos reis, viu? O controle está na mão do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Eu estou sentindo a presença dele. Agora veja, ele vai agir com um terceiro decreto. Não contente com isso, agora a Bíblia diz que ele ordena. O que ele ordena? Ele pede para que todo o seu povo, agora ele não pede apenas para os oficiais, agora ele não vai se valer das 2 hebreias parteiras, agora ele vai pedir para todo o seu povo, o seu exército, dos filhos homens das hebreias, aqueles que nascerem, lance eles aonde? No Nilo. Olha que decreto perverso. Eu fico imaginando, queridos, vamos pensar aqui, nós já vamos fazer as aplicações. Eu fico imaginando Deus dos céus olhando do seu trono, observando aquilo que Faraó estava ordenando e dizendo: o que é para fazer? É para jogar os meninos no Nilo. Irmãos, tem momentos que Deus, Ele é sarcástico.
A Bíblia diz que Deus ri dos inimigos. Deus olha e fala: é para jogar onde? No Nilo. Deus fala: tá bom, eu vou jogar Moisés no Nilo. É no Nilo, né? É no Nilo. Eu jogo no Nilo. E do Nilo ele vai entrar dentro da tua casa. E você vai investir no meu projeto. Você está entendendo a soberania de Deus? O diabo falou: joga no Nilo. Aí Deus falou: eu vou jogar no Nilo. É no Nilo que eu vou jogar. E por que eu vou jogar no Nilo que você pediu? É do Nilo que eu vou colocar o meu menino lá dentro do teu palácio. E é no teu palácio que eu vou fazer você investir no meu projeto. Porque o que eu decretei no céu, a terra não pode cancelar. Você pode levantar uma mão direita para cima que eu quero profetizar. O diabo está achando que ele entrou no curso da tua história e ele vai destruir a tua família e os teus filhos. A palavra e a ordem de Deus é essa: descansa, porque aquilo que foi decretado no céu a teu respeito, a terra e o diabo não pode cancelar. Você pode adorar a Deus por isso. Verso de número 22, vamos correr. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixai-a viver. Queridos, veja, a personificação do diabo está na face de Faraó, quando observada as suas malignas ações. E perceba que essas ações, eu já disse, mostram seu incansável desejo de destruir o povo de Deus. Não foi suficiente o povo sofrer, não foi suficiente o povo se amargar a vida, não foi suficiente a investida das hebreias. Veja que o diabo, ele vai mudando as suas ações, e o interesse dele é destruir o povo de Deus. E esse interesse é um interesse incansável, porque ele não para de movimentar-se e incansavelmente investir contra o povo de Deus. Agora, o que é lindo, que quando nós vemos os desdobramentos da história, nós percebemos o cuidado de Deus e o seu grande amor. Eu já disse, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Moisés, que estava exposto à morte, decretada pelo Faraó, que estava no palácio, é o Moisés que Deus vai colocar dentro do palácio para Faraó investir. Olha que loucura! O diabo está tentando matar Moisés. Ao invés de Deus esconder Moisés, Deus coloca Moisés aonde? No palácio. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? E aqui as nossas primeiras aplicações. Que nós precisamos enxergar o cuidado de Deus e o amor de Deus na nossa história. Porque Moisés era alguém que, se Deus não o cuidasse, protegesse, guiasse, não passaria do seu primeiro dia de vida. Mas porque Deus cuidou, porque Deus protegeu, porque Deus guardou, ele vai sentar na cadeira de comando, na cadeira de governo. É alguém dizendo para Moisés: Moisés, abaixa a bola, viu? Porque o que você tem, o que você se tornou, não é fruto da tua capacidade, é fruto do amor de Deus. Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso, queridos. E esse texto fala daquilo que nós devemos colocar diante do altar de Deus, como acabamos de fazer aqui. Quais são os motivos que nos levariam a adorar a Deus? Sobretudo, gratidão, que precisa habitar o nosso coração. Esse sentimento precisa nos habitar todos os dias. Porque vamos combinar, quantos Nilos Deus nos livrou, quantas opressões Deus nos livrou, de quantas mortes Deus nos livrou. E muitas vezes nós esquecemos dessas realidades, e murmuramos, reclamamos. Como disse na quarta-feira, se você perdeu a mensagem de quarta-feira, ô palavra boa.
Muitas vezes nós fazemos como o povo, como os israelitas, nos dias de Gideão. Nós reclamamos, nós esquecemos do amor, da fidelidade, do cuidado de Deus. Queridos, até o sofrimento que Deus opera, é um sofrimento que o desejo dele é produzir em nós salvação. Amém ou não amém? E nós precisamos ser gratos a Deus, pelos nilos que o Senhor já nos livrou, pelas opressões que o Senhor nos tirou. Nós temos dito isso insistentemente. Quantas vezes o Senhor nos guardou de situações que, se não fosse o seu amor e o seu cuidado, nós não estaríamos aqui para contar a história. Os teus filhos, o teu casamento, a tua empresa, os seus negócios, a tua saúde psíquica, a sua saúde emocional, isso tudo tem sido guardada de maneira zelosa por Deus. Amém, queridos? Vamos para o verso de número 1 do capítulo 2. Diz o texto: um homem da tribo de Levi, olha isso, casou-se com uma descendente da mesma tribo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. O que eu vejo e aprendo nesse texto, queridos? Que a união de Arão, é Arão, tá? Arão e Joquebede faz nascer Moisés. Deus estava prestes a trazer o libertador, aquele que representa, aponta, tipifica Jesus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. Moisés tipifica, fala de Jesus. Agora aquele povo estava aguardando uma intervenção de Deus, e para que isso acontecesse, Deus precisou gerar, criar, trazer um homem ao mundo, para que ele fosse esse libertador para o seu povo. E isso se dá através da relação de um homem e uma mulher. Veja, queridos, que tem Moisés que só nascerá depois da união de algumas coisas. Isso fala de coisas que precisam ser geradas na minha vida, que precisam nascer na minha vida, e isso vai trazer um novo tempo na minha história, porque Moisés aqui fala de um tempo novo para o povo hebreu, ou os israelitas, porque Moisés fala daquilo que seria a libertação desse povo, seria um novo tempo para esse povo, mas para que Moisés nascesse, foi necessária a união de um homem e de uma mulher. E o que eu quero dizer com isso? Qual que é a aplicação prática para nós? Tem Moisés que, para nascer, precisa na minha vida a união de algumas coisas. Tem muitas vezes nós queremos que coisas nasçam na nossa vida, mas nós não estamos dispostos a unir coisas na nossa vida. Nós não estamos. No que diz respeito ao caráter moral, as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas motivações, o nosso compromisso. Nós queremos muito, mas fazemos pouco para o muito que queremos. Eu vou falar de novo. Nós queremos muito, mas fazemos pouco para o muito que queremos. Para nascer alguns Moisés na minha vida, é necessária a união de algumas coisas. Moisés, queridos, é a resposta, não tem jeito, né? Nunca mais. Estou tentando ser um pastorzinho bonitinho assim, cara de pastor. Tem jeito. Moisés, queridos, é a resposta proveniente de uma relação. Moisés é resultado, é a consequência de alguma coisa. E nós às vezes estamos esperando Moisés, mas nós não fazemos jus a isso que nós estamos esperando. Muitas vezes você precisa de Moisés hoje na tua vida. Você precisa de alguma coisa que mude a tua história, que dê um start novo para a tua vida, que liberte você dessa opressão, dessa escravidão, desse lugar de morte. Mas você não quer fazer por onde? Nós queremos colher resultados
de sementes que nunca semeamos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Nós queremos colher resultados de semente que nós nunca semeamos. Nós queremos colher implantações que nós nunca plantamos. Daquele acontecimento nasceria respostas, as respostas que os israelitas precisavam. Ou seja, existiu um evento, um acontecimento que antecedeu a vinda de Moisés. Eu vou falar de novo. Existiu aqui um acontecimento, um evento que antecede a vinda de Moisés. Tem muita gente que quer Moisés, mas não quer viver o que antecede a vinda dele. Eu vou falar de novo. Eu sei que demora para alguém pegar. Tem muita gente que, oh Deus, nós precisamos do libertador de Moisés. Aí Deus está falando, mas antes de Moisés, precisa a união de algumas coisas para que ele nasça. Moisés aqui representa uma resposta que você precisa hoje, e Deus está falando, eu não vou dar resposta de graça, porque aquilo que vem de graça você não valoriza, você vai ter que unir algumas coisas para que o Moisés que você precisa nasça. Eita, glória a Deus. Tem gente que está esperando algo sem fazer por onde isso vai acontecer. Moisés, queridos, é a resposta de algo que o antecedeu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Se Moisés era a resposta, veja, antes dele, foi necessário algumas coisas acontecerem, amém? Vamos para o texto, para a gente pegar aqui as riquezas do texto, verso de número 1 do capítulo 2, veja, se Moisés é a resposta, antes dele foi necessário algumas coisas acontecerem. O que acontece para que Moisés nasça? O que acontece para que Moisés seja uma realidade, para que esse povo pudesse experimentar essa liberdade? Vamos para o texto. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. Olha algumas expressões que está nesse texto. Se Moisés é aquilo que antecede, se Moisés é a resposta para o povo, e essa resposta está ligada àquilo que o antecede, o que o antecede é a união, primeiro, de um homem. E o texto aqui, no original, fala de um homem maduro, de um homem completo, porque a Bíblia tem expressões como menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas eu cresci e deixei as coisas de menino. Fala de moço. Elias, por exemplo, tinha um moço. Eliseu tinha um moço. São adolescentes ou jovens. Agora, quando a Bíblia fala de homens, está falando de homem maduro, de homem completo. E no mundo antigo, a emancipação de um homem se dava com 30 anos de idade. Por isso que o ministério de Jesus começa com 30 anos. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que o texto está dizendo que para o Moisés nascer, o que antecede é um homem. É um homem. É um homem existir. Eu vou falar de novo. Para Moisés nascer, o que antecede o nascimento dele, os irmãos entendem aqui a figura de linguagem. Moisés é uma resposta de Deus. Amém ou não amém? Moisés é uma solução de Deus. Amém ou não amém? Irmão, vocês não sabem como que é difícil pregar com todo mundo de máscara, você não conseguindo ver nenhum amém, nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Para um pregador pentecostal, isso é a coisa mais terrível do mundo. Você não tem noção, porque a gente é movido pelo glória a Deus e o aleluia, viu? Já vou te adiantando. Moisés é solução, é resposta de Deus. Mas para Moisés existir, antes de Moisés, é necessário ter um homem. Pastor, eu não entendi, eu te explico. Se homem aqui fala de maturidade, plenitude, compromisso, responsabilidade, tem coisa que você não vai viver nunca, se antes o homem ou a mulher não existir. Tem gente que quer o Moisés, mas não tem postura de homem.
Tem gente que quer solução, mas não tem postura de mulher. Deus está dizendo, para Moisés nascer, antes dele, eu preciso fazer de você um homem e uma mulher. Eu preciso que nasça alguém maduro. Eu não posso construir algo pleno no coração de um menino. Eu não posso dar responsabilidade para um garoto. Eu não posso dar a você aquilo que você não está preparado para receber, porque senão eu estou perdendo meu tempo. Diz a boca de Deus, como eu sou Senhor dos senhores, e tudo que eu faço é perfeito e bom, eu preciso prepará-lo. Alguém disse, pastor, eu estou esperando a bênção, porque Deus está preparando. Negativo, a bênção está pronta desde a fundação do mundo. O que não está pronto é você. Deus está falando, eu estou preparando você, porque a bênção que você que você precisa, ela está pronta. Você pode adorar a Deus. Ô glória, ô glória. Nós estamos no verso 1 ainda. Não é para te impressionar não. Tem gente que quer Moisés, eu vou insistir nisso. Mas o que precisa antes de Moisés não tem ainda. Queridos, veja o livro do Gênesis. O livro do Gênesis fala de um livro de padrão. Quando Deus vai começar a fazer, criar, Ele começa a dar padrão. Por exemplo, Ele vai fazer a família. Ele faz um homem e uma mulher. Ele não faz dois homens. Não é Adão e Ivo, é Adão e Eva. Por quê? Porque Ele está dizendo, ó, eu tenho um padrão. A criação tem um padrão. Quando Ele faz o jardim, diz a Bíblia, que antes de ter as coisas para cultivar, primeiro Ele colocou o homem. Pergunta por quê? Porque não pode ter nada para cultivar se não tiver o homem para cuidar. Eu vou falar de novo para alguém. Tem gente que fala, pastor, eu queria tanto uma esposa, e Deus está falando, não tem uma esposa aí ainda. Como que eu vou dar uma esposa para um homem que não é esposa ainda? Pastor, eu queria tanto um emprego. Ele está falando, não tem um profissional ainda. Como que eu posso dar um emprego para alguém que ainda não é profissional? A hora que você estiver pronto, o que eu tenho para você já está pronto antes mesmo de você ser o que você vai ser. Ô, Adão, o jardim está pronto, mas eu não posso nada criar lá sem antes lá você estar. E para você estar lá, eu preciso que você esteja preparado para aquilo que eu tenho para você. Quem está pegando Deus está falando aqui? Olha aqui, irmãos, um homem da tribo de Levi. E aqui fala de aliança com Deus. Por quê? Porque os homens da tribo de Levi eram homens que tinham a prerrogativa de organizar a Deus o culto. Eram os homens que faziam parte da tribo que tinha a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que se referia ao templo, ao sagrado, ao santo. O que Deus está falando? Que antes de Moisés nascer, você precisa ter comigo uma aliança. Você quer coisas, mas você não quer a mim. E Deus está dizendo, tem coisa que eu não te dei, que se eu te der, eu te perco antes de eu te ter. Você não pegou ainda? Pastor, eu quero um casamento. Ele olha e fala, se eu der uma mulher, se eu der um emprego, se eu der prosperidade, eu perco. Por quê? Porque antes de eu ter coisas, eu preciso ter uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Olha o texto. E casou-se com uma mulher da mesma tribo. Está falando de compromisso com homens. Olha aqui para mim. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu fazer um recorte. Tem pessoas que acham que o projeto de Deus na vida delas não diz respeito a pessoas. Querido, tudo que Deus faz é plural, viu? Tudo que Deus faz é plural, coloca isso no seu coração. Todas as bênçãos que você receber do céu,
estão apontando para pessoas, não somente para você. Por isso que tem gente que se perde no meio do caminho, porque pega o que Deus deu e desfruta, mas não compartilha. O reino de Deus é um reino de compartilhamento, porque quanto mais eu compartilho, mais eu recebo para compartilhar. Eu vou falar de novo: quanto mais eu compartilho, mais eu recebo para compartilhar. Esther não vai entender isso. Aí Mardoqueu vai dizer: Esther, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez seja por isso que hoje você se tornou a mulher do rei, para nos livrar da opressão do povo. É por isso que você se assentou ao lado do rei. É por isso que você recebeu cadeira de governo. Irmãos, tem coisa que eu vou receber, é por causa do compromisso que eu tenho com os homens. Esse texto está apontando e falando a respeito do compromisso e da aliança que eu tenho que ter com os homens. Porque tem gente que é maravilhoso na relação com Deus, mas é péssimo na relação com os homens. E os 2 mandamentos sagrados diz o que? Ama o Senhor teu Deus e ama o teu o quê? Irmãos, eu tenho uma dificuldade com um crente carreira solo que você não tem ideia. O crente Leonardo, Daniel, carreira solo, ele, Deus, meu pai, é o santo. Agora com pessoas tem dificuldade. Querido, se você não consegue lidar com pessoas, você não lida bem com Deus. Porque como eu posso amar a Deus se eu não vejo, e odiar as pessoas que eu vejo? Porque o meu compromisso com Deus se dá no meu compromisso com os homens. Eu vou falar de novo para alguém. O meu compromisso com Deus se dá no meu compromisso com os homens. A minha aliança com Deus se estabelece na minha aliança com os seus filhos. Por isso que quem tem Deus como pai, não escolhe os irmãos que tem. Eu vou falar de novo devagarzinho para você pegar e digerir. Quem tem Deus como pai, não escolhe os irmãos que tem. Ah, eu não gosto, o problema é seu. Está no teu barco, é Jeová que colocou, ama. Eita glória, aleluia. Pastor, eu não curto o estilo, o jeito, o problema é teu. Quem escolheu foi Jeová, Ananias. Porque a Bíblia diz que quando Deus encontra Paulo no caminho de Damasco, Paulo agora é tocado por Deus, chamado por Deus e separado por Deus. Ele fala: vai na casa de Ananias na rua direita. Quando Paulo chega lá, era Saulo, era lá louco, era matador de crente. Ele chega lá, Ananias fala: Senhor, é esse tipinho aí que você escolhe? É essa coisinha aí que você chamou? Ele fala: Ananias, cala a tua boca, ora por ele, recebe ele na tua casa, porque para você não vale nada, mas para mim é vaso escolhido. Chama de irmão, coloca para dentro da tua casa e ama ele. Alabaroca lavacia. Aleluia! Da mesma tribo. Fala da harmonia, da união. Verso de número 2, do capítulo 2 ainda. A mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que era formoso. Escondeu por 3 meses. Queridos, em uma outra versão diz: na época, Joquebede deu à luz um filho. O que eu acho interessante nessa versão é que faz referência antes do filho da época. Que época? Época em que as crianças estavam sendo mortas. Tem gente que já pegou. A época mais inviável para nascer um filho, nasceu daquele casal. Eu vou falar de novo para você pegar e dar glória. A época mais inviável para nascer um filho, nasceu daquele casal. O tempo aos olhos dos homens não seria aquele. A época não seria aquela. A hora não seria aquela. Mas a de Deus era. Deus está dizendo para alguém aqui: no momento mais improvável, na época mais difícil, Deus vai te abençoar e vai te fazer gerar. Pastor, não é tempo de abrir empresa. Deus está dizendo: é o tempo que eu vou te prosperar. Pastor, não é tempo de ganhar dinheiro. É o tempo que eu vou te fazer crescer. Eu não estou alienado ao tempo. Eu sou Deus de eternidade. De eternidade a eternidade eu sou Senhor. Alabaracanda. Aleluia. Vamos para o texto. Olha que lindo. Vendo que ele era formoso.
no momento mais improvável, na época mais difícil, Deus não vai dar qualquer coisa, Deus vai dar algo belo. Aleluia. Não é momento na terra, às vezes no céu é o tempo. Pastor, tudo está conspirando para não acontecer. Se Deus decretou, vai acontecer. Queira o diabo queira, queira os homens não queiram, vai acontecer. Agora veja, o que vai nascer de belo na vida daquele casal, não era para embelezar apenas a vida deles, mas o plano de Deus. E muitas vezes, queridos, olha para mim, nós achamos que o que recebemos de Deus, Deus nos deu por causa dos nossos caprichos. Porque nós somos egocêntricos, caprichosos. E o que era para embelezar não era a vida de Arão e Joquebede, mas era o plano de Deus. Era preciso saber que aquilo que aquele casal estava gerando tinha como objetivo servir ao projeto de Deus. Tem muita gente que está gerando em Deus e não dá a Deus a honra que pertence a Ele. Eu vou falar de novo. Tem muita gente que está gerando, só que não está dando a Deus a honra que a Ele pertence, porque isso que você está gerando não é para o teu capricho, isso que veio para embelezar a tua casa, a tua vida, é para servir um projeto maior do que você, o reino de Deus. Então disponha o carro, disponha a casa, disponha os talentos, disponha os tesouros, disponha os filhos, coloca tudo para servir o reino de Deus. O emprego que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, os filhos que você tem para servir o reino de Deus. Não, pastor, é meu bebezinho, é meu lindinho, é meu fofuchinho. Talvez Deus está dizendo, eu vou chamá-lo para as missões. E talvez você nunca mais o veja. Está disposta, mãe? Ou você acha que Deus te deu Moisés para você, fofa? Linda. Irmão, essa empresa que Deus te deu, não é para você somente gozar a Europa e a Disney. É para você ser o mantenedor da obra de Deus. E eu não estou advogando em causa própria, eu estou diante de um texto que fala e representa e diz isso. Aquela união gerou o que? Uma criança, que posteriormente serviria ao projeto de Deus. Queridos, em toda a união, escute isso. Porque Moisés nasce do quê? De uma, fala comigo, união. Você está de máscara, mas pode dar glória a Deus e aleluia, tá? Não é proibido. Moisés nasce em uma união. E em toda união, contato e relação, nós geraremos algo. Escute isso. A questão é saber quem o fruto dessa relação servirá. A relação de Arão e Joquebede gera Moisés, que é fruto da relação e do contato, da intimidade. Esse fruto vai servir o propósito de Deus. A pergunta é, as suas relações têm gerado que tipo de frutos? Frutos que têm servido a Deus ou algum fruto que tem servido a Satanás? Porque tem gente que se une para gerar frutos para o reino das trevas. Eu sei que você está fazendo de desentendido, mas deixa eu te fazer entender. As duas lindas sentam para conversar, ou os dois príncipe. E o fruto da relação, do contato, é fruto que quem se alimenta são os demônios, jamais Deus. Por quê? Porque o fruto dali é divisão, dissensão, intriga, inveja, fofoca, maledicência e prostituição.
Olha essa gostosa aqui. Kawaii, pelada. Rapidinho, o pastor não tá vendo, ó. Peladinha, você viu? Delícia, né? Mas eu te mando no zap. Só esse aí. O fruto da relação não serve a Deus e nenhum projeto dele, mas serve ao projeto de Satanás. E o diabo se alimenta daquilo que eu produzo, porque os crimes e tudo que o homem faz, que está em litígio com Deus, quem desfruta é o diabo. Você deve, nos seus contatos e nas suas relações, produzir frutos que glorifiquem a Deus. Pastor, me dá a Bíblia. João o Batista estava no Jordão batizando os homens, e ele dizia aos homens: vocês precisam apresentar frutos de arrependimento. E isso fala daquilo que eu produzo nos contatos que eu tenho, na intimidade que eu tenho com pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E Moisés e Joquebede, ou melhor, Joquebede e Arão, vão produzir frutos para glorificar o reino de Deus. Verso de número 3, diz o texto: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Queridos, todo o nosso cuidado, por mais bem oferecido que seja, ele é limitado. Por que digo? Porque havia um decreto sobre o Egito, qual? Matem os meninos que nascerem do sexo masculino, as crianças que nascerem do sexo masculino. E nasceu o fruto da intimidade, do contato, da relação de Arão e Joquebede, a resposta de Deus para o povo. E esse menino, porque é lindo, formoso e filho, Joquebede agora vai protegê-lo, guardá-lo. E isso fala da maternidade. Inclusive eu tenho até uma mensagem falando sobre a maternidade. Joquebede, uma mãe extraordinária. Ela protege, só que veja, por mais bem protegido que estejam, aquele menino estava num lugar inseguro. Por quê? Porque era um cuidado limitado. Ela não podia guardá-lo ou escondê-lo por muito tempo. Ela não poderia protegê-lo por muito tempo. E esse aqui é um grande engano que muitas vezes nós incorremos. Por quê? Porque nós queremos defender coisas que temos, pessoas que amamos, ao invés de nós entregarmos na mão de Deus, que verdadeiramente estará seguro. Por isso que o salmista vai dizer: o Senhor é a minha fortaleza. A mente do salmista estava em uma cidade fortificada e fortalecida, que tinham fortalezas, que tinham muralhas, lugares de proteção. O Senhor é a minha fortaleza, é socorro bem presente nos tempos da angústia. Tem coisas, querido, que protegidas por mim estão em perigo, e expostas por Deus, e por Deus estão seguras. Tem coisas que quando eu cuido, quando eu protejo, estão em perigos. Agora, quando estão nas mãos de Deus, estão seguras. Por isso talvez que Deus arranca Moisés da mão de Joquebede, porque Deus sabia que na mão dela aquele menino corria perigo de morte. Agora na mão de Deus ele estaria seguro. O menino nas mãos de Joquebede era a sua responsabilidade. Agora no Nilo a responsabilidade é de Deus. E o Nilo, águas, falam de pessoas. Fazendo uma aplicação para a vida das mães, muitas vezes os nossos filhos precisam saltar a vida, eles precisam alçar voos, e para que isso aconteça, eles precisam sair da mão e do controle de mamãe. Amém, mamães? Corujas, que não quer soltar, né, irmãzinha? O bebê, para voar. E para voar, ele vai cair no Nilo.
Agora, na tua mão é responsabilidade tua, no Nilo é responsabilidade de Deus. Então deixa ele cair no Nilo. Porque ele está mais seguro no Nilo com Deus do que na sua mão sem Deus. Eu vou falar de novo. Por isso que tem criança que quando a mãe solta, ele entra em parafuso. Por quê? Porque ele não está apto, pronto e preparado para viver. Porque a mãe guardou ele durante muito tempo debaixo das asinhas. Então deixa esse menino no Nilo. Pode ficar tranquila, que a impressão que você vai ter que ele vai morrer é só impressão, porque Deus vai o guardar. Tem coisas que Deus vai nos tirar, só para nós não perdermos, sabia disso? Deus fala para Joquebede, joga no Nilo, porque o faraó que mandou, joga. A impressão que talvez Joquebede tinha era o seguinte, eu estou perdendo, mas não. Tem coisa que se Deus não tirar da minha mão, eu vou perder. E quando Ele tira, eu não perco, porque está guardado na mão dEle. Eu vou falar de novo para alguém aqui. Quanta gente tentou, na força do braço, manter casamento. Aí faz filho. Aí constrange. Aí pressiona. Aí manipula. Daqui a pouco o que acontece? Acabou o casamento. Achou que ia aprender por causa dos filhos, aí liga para a sogra, aí usa o cunhado, aí tenta manipular, não adianta. Agora quando está nas mãos de Deus, por isso que tem hora, irmãos, nós temos que colocar na mão de Deus. Fala, Senhor, eu estou entregando na tua mão, está entendendo, irmã? Derecalavaracia, decando remenevacia, alabaracando cominaragaia. Durante muito tempo você tentou manipular a situação. Você tentou controlar na força do teu braço. Durante muito tempo, Rederecandarábia, por causa do amor que você tem por ele, por causa de uma situação, Renerevácia, Jominaracandarábia, porque há uma disfunção dentro da tua casa no que diz respeito aos relacionamentos. Há uma dificuldade dos relacionamentos que você tem com o homem lá. E por conta disso, você projetou na vida dos meninos o teu amor, o teu apreço, o teu carinho. O maior medo da tua vida é ver os filhos descer a sepultura, é medo de toda mãe, mas por causa desse medo você prejudicou, você atrapalhou, e Deus está falando, tira a tua mão que eu coloco a minha, para de dar palpite, deixa a minha palavra entrar, porque enquanto você estiver de joelho, eu coloco o teu filho de pé, você pode levantar a mão e adorar a Deus. Ai ande cominaragaia. Aleluia, aleluia. A única coisa que Deus exigiria da mãe é o que ela poderia fazer, e essa mãe fez, cuidou dele o tempo que deu para cuidar. Vamos para o verso de número 4 para eu encerrar. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Queridos, esse texto me chama a atenção, porque aqui há algumas aplicações muito preciosas. Porque Miriam é a irmã de Moisés. Joquebede prepara lá a cestinha de junco, betuma, coloca o menino lá organizado, não joga, deita, coloca com cuidado, deixa no Nilo. Miriam está assistindo a cena. Miriam está observando a cena. Miriam está avaliando a cena. E Miriam, queridos, personifica um tipo de sentimento que precisa existir em nós. Qual, pastor? Veja que naquele momento, o que existe é um grande problema aparente, sim ou não? Sim, imagina aquela mãe desesperada, colocando o filho no pé do Nilo e soltando aquele menino, sem saber o que aconteceria com ele. Talvez aquilo não foi uma expressão de fé, foi uma expressão de desespero, mas ela não sabia que aquele menino era um menino de promessa, que aquele fruto era um fruto que agradou o coração de Deus, porque Deus poderia ter levantado Arão, Deus poderia ter levantado outro homem, mas Deus vai escolher Moisés. A Bíblia diz que ela coloca aquele menino no pé do Nilo. Veja que o problema aparente é terrível, e provavelmente aos olhos deles, impossível de resolvê-lo. Miriam não poderia ter dito o seguinte: eu não tenho nada para fazer, eu não posso ajudar e cooperar com nada,
Porque se nem mamãe conseguiu proteger Moisés, o que dirá eu? Mas não. Miriam é um tipo de sentimento, escute isso, que precisa nos habitar, irmãos. Por quê? Porque veja, quando Moisés está no Nilo, talvez Joquebede volta para chorar, Miriam levanta para observar e acompanhar. Miriam aqui é aquela que procura a solução. E por que procura? Ela acha. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes falta esse sentimento dentro de nós. A gente olha para o problema e a gente acha que aquilo ali é assunto encerrado. A gente olha para uma situação e diz: não tem mais jeito. Mas se você for como Miriam, talvez você pode extrair dos problemas soluções que só encontram quem fica de olho no problema e procurando para ele uma solução. Eu disse em algum dos cultos aqui, que eu li um livro do Robert Niachik que diz: oba, problema. Acho que foi na quarta. Dizendo que aqueles que oferecem resoluções para problemas são aqueles que nessa geração irão prosperar, irão influenciar, porque os homens pagam caro para resolver os seus problemas. Miriam é esse tipo de sentimento que às vezes nos falta, por preguiça, por descompromisso, por nós sermos às vezes pessimistas, por termos olhos pessimistas, porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, você será luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E isso fala de perspectiva. Que é perspectiva? É uma visão de mundo, é uma visão a respeito da vida, é uma visão a respeito daquilo que está diante de mim. Alguém pode olhar para um copo, você sabe, já ouviu isso em algum lugar, e dizer: está meio vazio. Alguém pode olhar e dizer: está meio cheio. O copo está do mesmo jeito, mas a visão altera todo o curso daquilo que está diante deles. São os 12 espias que, quando chegam para espiarem a terra, em Números capítulo 23, 10 voltam perturbados e 2 voltam animados e motivados. O problema é o mesmo, a visão é a mesma, o que muda é o que habita dentro de cada um. Um olha e fala: nós vamos rasgá-los como se rasga os pães, porque Deus é conosco. E outros voltam dizendo: nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Ninguém falou para eles que eles eram gafanhotos, mas a visão de mundo era tão tacanha e mesquinha, que aqueles homens, por falta de fé, esperança, eles foram acometidos por um sentimento aterrador, a ponto deles não se reconhecerem como homens de Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que hoje tem muitos motivos para desistir, para retroceder, para parar. E Deus está dizendo: não para, não desista, continue, persista, porque o que eu estou por fazer na sua vida, pessoas que estão ao seu lado ficarão admirados em perceber que o que foi operado só pode ter sido um favor de Deus. Queridos, ela acompanha, ela observa, ela procura a solução. E porque procura, já disse, ela acha. Quantas vezes fugimos dos problemas, nos furtamos das responsabilidades que nos caberiam. Irmãos, um casamento, por exemplo, ele é regado por muitos problemas, amém, casados? E não adianta bater na madeira não, filho, fazer sinal de cruz. É tenso. Existem períodos, fases, estações do casamento que são difíceis. E não é o 7º ano não, começa desde o 1º.
O que é diferente na vida de casais é a maneira como eles lidam com os problemas. Eu sou daquele que eu gosto da DR, a discussão da relação, DR. Por quê? Porque eu sei que o diálogo resolve muitos problemas. Eu sei que uma boa conversa, ela elimina muitos inimigos inexistentes no coração e na mente. Quantas vezes por nos furtarmos das responsabilidades, ao invés de nós resolvermos, nós pioramos a nossa situação. Ao invés de nós sentarmos, olharmos no olho, eu sei que Deus está falando com alguém aqui, porque tem gente que é covarde, medroso, medrosa, não gosta do confronto. Olha para mim, tem momentos que para você ser liberto e curado de algumas coisas, você vai precisar ouvir algumas verdades, viu? É bezetacil, tem gosto, mas sara e cura. Talvez faz 10 anos que você tem essas deficiências morais e ninguém nunca foi sincero e verdadeiro com você. Você é gente boa, mas o bairro inteiro, a torcida do Flamengo toda, perguntar quem que é o fulano, fala, ó, gente boa, mas todo mundo sabe. Aí tem que ter alguém para parar você, para olhar no teu olho e falar, ó, olha aqui para mim, menos. Nossa, precisava falar isso para você. E quantas vezes nós nos furtamos de assumir responsabilidades, irmãos, com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos em casa. Quantas esposas se furtam de falar a verdade para os esposos? Os esposos, ai pastor, eu não quero criar conflito, ai eu não quero criar indisposição. Olha para mim, se você não criar indisposição, daqui a pouco o que vai acontecer é divórcio. É melhor falar. Por que você está se furtando? Você não viu? Você não observou? Você não observou que isso, você tem a solução, Miriam? Fala! Amém, irmãos? Existem momentos, se quisermos, seremos o meio de solução para muita coisa. Miriam foi, irmãos. Moisés estava no meio dos juncos, e Miriam está descendo o Nilo. Ela está a caminho do palácio, ela está olhando, ela está observando para ver o que ela poderia contribuir, cooperar, colaborar. Quantas vezes a gente está alheio, indiferente a quem? Há pessoas que estão ao nosso lado e que se nós fizéssemos um pouquinho de esforço, nós seríamos vida, nós seríamos saúde, nós seríamos resposta, nós seríamos bênção. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso mundinho, nós estamos tão preocupados com o nosso mundinho, que nós não temos espaço para outros. É aqueles que estão tão cheios de si, que não cabe mais ninguém na vida deles. Eu vou falar de novo. É gente que está tão cheia de si, que não cabe mais ninguém na vida dele ou dela. Deus está dizendo, deixa esse sentimento, que eu dei o nome de Miriam, fazer parte da tua vida. Se olhar para alguém e dizer, vem cá, faz isso não, faz assim que dá certo. Irmãos, se você me der a oportunidade de pastorear a sua vida de verdade, eu vou enfiar a mão no meio da tua história. Porque uma vida cristã é uma vida de relacionamentos profundos, transformadores. E eu não vou ficar pastoreando os seus problemas, eu vou pastorear a tua vida. Amém ou não amém? Eu dou consultoria financeira aqui para os membros da igreja. Eu vou na casa do camarada, eu vejo que está descontrolado e falo, como está a sua finança? Eu posso ser mal interpretado, não posso? O pastor está de olho no meu dinheiro. Olha a minha cara de preocupado. Olha a minha cara que eu não vou dormir. É melhor eu cuidar de você do que deixar você lascado aqui 15 anos. Envergonhar o evangelho e dizer que um pastoreio, um mentoreio não funciona. Eu vou te mentorear sim. E se precisar falar a verdade para você, eu vou te falar. Em amor, mas vou. Amém? Nós precisamos ser Miriam, irmãos. Verso número 5, 8, 9, 10 aqui para a gente encerrar. A gente está encerrando faz tempo, né? Olha aqui, verso número 5. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio.
ela viu o cesto no meio dos juncos e o enviou à sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, aqui, ó, irmão, isso aqui é top, não é? Dá para falar muita coisa aqui, mas vamos me ater aqui. A filha de Faraó, queres que eu... Ó a abelhuda aqui. Você está vendo Miriam aqui? Colocando o dedinho dela? Ela tá só aqui, ó. Ah, eles quebram o pau. Tá, já vi. É boteco. O filho de... Eu vou falar. Eu vou colocar o dedinho, eu vou ajudar. Não vou ficar aqui, não vou ficar indiferente, não vou ficar alheia. Miriam tem esse espírito de alguém que quer dar solução para o problema. Irmãos, o que eu mais recebi é gente aqui dando palpite. Deus não trabalha com palpiteiro, viu? Dar palpite é fácil. Eu quero ver você trazer solução. Aí é igual quem toma uns goró. Vai nos botecos, começa, se fosse meu bar, eu ia pintar, eu ia colocar, você que toma uns goró, já tomou, você sabe o que eu tô falando, né? Chega no restaurante e fala, eu já ia colocar um feijão aqui, eu acho que essa entrada ia ser aqui. Ele começa a virar empresário na hora. Isso é palpite. Porque dar solução é difícil. Mas Miriam, verso de número 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Ó a solução. Imagina que B.O. A filha de Faraó pega a criança, a Bíblia diz que ela tem por ele compaixão. As entranhas dela são mexidas por amor àquele menino. Só que, problema, é uma criança, ela é uma jovem. Jovem não tem compromisso com criança, mas ela tinha dinheiro para cuidar desse menino. O que ela precisava? De uma solução. E aí quem traz a resposta e a solução para ela? Miriam. Problema nasce, junto com o problema nasce uma solução. E quem dá solução recebe de Deus salário. Eu vou falar de novo para alguém aqui. Quem traz solução de Deus recebe salário. E isso fala de honra. Por quê? Porque para isso eu tenho que dispor o meu tempo, a minha atenção, o meu cuidado. Ela vai dizer, você quer que eu chame uma ama? Então disse a filha de Faraó, leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Queridos, o cuidado que foi oferecido no momento de liberar Moisés vai gerar resultado. Vai gerar resultado. Lembra que a mãe, ela prepara o cesto para liberar Moisés. Prepara ou não prepara? É a mesma que recebe Moisés de volta. Porque o que eu libero, eu recebo de volta. Eu vou falar de novo aqui para alguém. O que eu libero nos meus Nilo, Deus me traz de volta. Tem muita gente que está vivendo e está passando pelo que merece passar. Isso não é karma não, isso não é maldição hereditária não, isso é colheita. Que a Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. 20 anos casado, nunca levou a velhinha para dar um rolê. Segura. Nunca investiu tempo de qualidade com os meninos. Essa semana, se o casal estiver me assistindo, um beijo no coração. Eu enchi o saco de uma família para ir lá nos Grandes Lagos. Estou dando consultoria financeira para eles, botei eles no carro, falei, vai tudo para os Grandes Lagos. Marido, mulher e os filhos. Foi lá a trupe. Falei, compra farofa, se vira, vai. Aí voltaram, tudo animadinho. E aí, tá tudo felizinho. Eles estão contentes, eles estão felizes. Por quê? Porque eles investiram em tempo de qualidade com a família. E tudo que eu lanço nos meus nilos, Deus me traz de volta. Da maneira como eu lancei. Porque a mãe lança Moisés com cuidado, ela o recebe de volta. Por quê? Porque isso fala de resultados. Tem resultados que gostaríamos de gozar de maneira ilegítima, pois nunca fizemos por onde obtê-los.
Pastor, como eu queria ter uma família linda. Você é individualista, meu filho. Você senta no sofá de casa, você acha que você é o rei, você é quase o faraó na tua casa. Você senta esse bundão aí e você não quer ajudar a mulher em nada. Você é uma... Eita, eu vou falar aqui, Jeová. Você é um duro, é um estúpido, é um grosso. Aí você trata a tua esposa igual empregada doméstica. Ela tá lá com o cabelo desse tamanho, a coitada, com a camisa ainda da campanha de 2006 do Lula. Ela tá toda zoada, tá toda feinha, tadinha, porque não tem mulher feia, tem mulher que o homem não investe, viu? Porque a mulher pode ficar bonita e gostosa, é só ter dinheiro. Aí ela tá lá e faz comida, aí tá fedendo a alho, a cebola, tá toda arregaçada, toda zoada. Aí dá 11 horas ele cutuca, e aí vamos? Ela, vamos aonde? Vamos pro inferno? Vamos pro quinto dos infernos. Eu tô desde as 7 da manhã limpando casa, trocando fralda, cuidando desses meninos. Eu tô quase achando que esses meninos tá tudo cadarenado. Você tava 4 horas na frente da televisão. Aí quer gozar, quer desfrutar, olha pra mim. A esposa não honra o marido, não cuida do marido, não zela pela relação, não investe uma viagem no ano. É um desespero. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, eu sou racional em algumas questões da fé. Esse negócio de, vem aqui, junto casal, está resolvido o problema. Isso não é bíblico. Não tem base bíblica para isso, isso é macumba. Porque se Deus fizer isso, Deus vai fazer você um menino, um moleque, irresponsável. Vive 10 anos bagunçando lá com a família, não cuida dos filhos, não cuida de ninguém. Aí chega aqui, quer que Deus resolve num download. Ô pastor, meu filho está todo endemoniado, dá para orar por ele? Coloca a mãozinha na cabecinha dele e faz por ele o que eu não fiz durante 15 anos. Olha aqui para mim, não vou fazer porque não dá para fazer, viu? Tem muito pai cristão perdendo os filhos por falta de responsabilidade. Amém ou não amém, irmãos? Eu sei que é amargo, mas sara. Todo cuidado e esforço que dispensamos na direção de alguém ou de algo gerará resultado. Todo investimento nos dará retorno em algum momento, bem ou mal, mas nos dará. Depende do tipo de investimento que nós estamos fazendo. Deus está chamando você para investir, para cuidar, para zelar, para dispensar tempo, amor, em todas as áreas da sua vida. Ai pastor, hoje o culto foi fraco, hein? A palavra, claro, você ficou a semana inteira, não abriu uma Bíblia, não leu, não adorou, não fez nada. Você quer chegar aqui, você quer resolver o problema? Vai ser difícil, hein, você sentir a presença de Deus. Para arrepiar você só se for no gelo nas tuas costas. Tá pegando o que eu estou falando aqui, irmãos? É só para trazer uma racionalidade para você desenvolver a tua fé, de maneira que nós cresçamos a ponto de nós chamarmos a atenção daqueles que nos conhecem, que a gente gosta do misticismo religioso. Aí vamos ao óleo para resolver o BO, vamos ungir a casa, aí unge o quarto, unge a sala. Aí termina de ungir a sala, o marido coloca onde? Coloca lá no filme e fica 4 horas assistindo o filme, não conversa com o filho, não brinca com o filho, não dá atenção pro filho. Eu sou pai, eu sei como isso é problema. Meu filho olha pra mim e fala, vamos brincar de esconde. Eu falo, ai velho, mentira. Pega. Lutinha, vai. Eu falo, não. Tô doido pra ficar na minha caixinha do nada. Eu não quero nem conversar com sua mãe. Aí eu tenho que ir lá brincar de esconde-esconde. 40 minutos de esconde-esconde, irmão. É pior que crossfit na academia. Eu prefiro correr 10 quilômetros. Ô trem chato. Mas eu estou desenvolvendo o que? Uma relação com meu filho. Eu estou criando experiências de paternidade que vão fazer diferença no futuro, porque eu estou alicerçando o meu filho nessa relação. Essas memórias afetivas vão fazer a diferença o dia que ele estiver no Nilo, o dia que ele estiver lá em Faraó, lá dentro do palácio de Faraó. O mundo pode investir nele. Eita, eu estou sentindo a presença dele. O mundo pode injetar nele, mas vai chegar um tempo que ele vai falar assim, está no livro de Hebreus.
Eu abro mão de todas as riquezas do Egito, porque eu quero voltar às minhas raízes. Sabe por que Moisés saiu do Egito e foi viver junto com o povo hebreu, junto com seus irmãos israelitas? Porque durante um período da vida dele, está no verso de número 10, Joquebede desenvolve com ele essas experiências afetivas que vão ser imprescindíveis para que esse menino, quando grande, não esquecesse das suas origens e das suas raízes, e se lembrasse daquilo que foi produzido no coração dele nos dias em que mamãe e papai brincaram de esconde-esconde com ele. Talvez você está aqui me ouvindo, eu estou até pegando outro caminho na mensagem, que aqui fala de paternidade, mas talvez você não teve a oportunidade de gozar com os teus pais esse tempo que seria imprescindível para o seu desenvolvimento, e isso afetou você de alguma forma, lhe prejudicou. E queridos, eu falo de maneira experimental, empírica, porque eu vivi isso com os meus pais. Nós não tivemos momentos que marcassem a minha vida no sentido afetivo. Eu não tinha lembranças que eu me apoiasse nos momentos mais difíceis da minha vida. E foi por isso que talvez eu encontrei o caminho das drogas e da prostituição, para tentar encontrar respostas naquilo que me afligia a alma. Porque eu não encontrei na minha família esse apoio. E é claro que sobretudo isso nós encontramos em Deus. Mas vamos para o verso 10, eu encerro aqui, de verdade. Sendo menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, que o adotou. Ela pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Irmãos, isso é extraordinário, né? Porque a criança que Faraó mandou matar, eu disse isso no início, Deus colocou dentro do palácio, para que Faraó cuidar e formar. Sabe por quê? Porque enquanto nossas esperanças estiverem em Deus, nós jamais seremos frustrados, independente dos decretos que o mundo estabeleça. Veja o que diz o Romanos 10, 11, e ele faz referência a um salmo. Como diz a Escritura, Paulo, se referindo a um salmo, eu encerro aqui: todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Que as suas esperanças estejam em Deus. Que as suas esperanças estejam em Deus. Que nós aprendamos com Deus. Pode subir o louvor. Nós vamos adorar a Deus. Que as suas esperanças estejam em Deus. Que nós aprendamos com Deus, assim como essa família. Que há coisas que Deus vai começar a desenvolver através de posições e atitudes que nós precisamos ter. E que isso que Deus vai desenvolver fala e aponta para o reino de Deus, para a obra de Deus. E que isso nós precisamos colocar diante de Deus. Amém, irmãos? Você pode colocar de pé. Alabacandarabacominaragai. Jousi de relevação do Managai. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Eu não sei como você entrou nessa manhã, nesse lugar. Mas o Senhor quer colocar você de pé, quer fortalecer as suas forças, quer renovar as suas esperanças. Você pode fechar os seus olhos. Você pode começar a agradecer a Deus pelo amor dEle, pelo favor dEle, por suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer porque reconhecemos o teu amor, o teu favor, a tua bondade, a sua misericórdia. Te adoramos, Senhor. Você pode adorar Jesus essa manhã? Você pode adorar o Espírito de Deus? Sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis
Te adoramos, Senhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Xalamanaracandarábia. Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Aleluia. Orabacandaraiossia. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você pode adorá-lo na beleza da tua santidade. Você pode exaltá-lo. Há coisas que Deus está gerando em você essa manhã. Há coisas que Deus está produzindo na tua vida essa manhã. Aleluia! Oh! Não nunca foi sobre Choremanaravaragobinaia. sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Se quem sou eu? E o que tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, Aleluia! santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Você pode dizer isso a Ele? Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Alabacominaragaia. Chorequeleminduxi de prominância. Tudo sobre Aleluia. tudo para você, Jesus. Xarabaracalavarassia. Você pode por um minuto adorá-lo. Você pode por um minuto engrandecê-lo, exaltá-lo, dizer a Ele o quanto Ele é bom, dizer a Ele palavras de amor e de adoração. Começa a falar com o Espírito de Deus. Começa a declarar isso ao Espírito Santo de Deus. Diga a Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te agradeço. Obrigado pelos livramentos, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por aquilo que o Senhor está gerando nesse tempo. Oh! Nas maiores alturas. Alamana calavaraio candarábia. Eremi calavaragobinehawa. Eia colovícia. Nas maiores alturas. Dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só pra ele são todas as coisas. Porque dele, Abra a mão assim, irmã. Tem um mistério aqui de Deus. Quando eu orava ao Senhor, o Senhor me permite
profetizar isso sobre a vida da irmã. Eu via pedraria, sabe pedraria? Pedraria. Muito tipo de pedraria na minha frente, eu orando a Deus. Eu falava para Deus: Senhor, por que o mistério de pedraria? O Senhor falou para mim assim, ó, eu estou mudando uma página na vida dela, e eu estou virando uma chave, e estou abrindo uma porta de oportunidade. Há algo que Deus falou para mim, que eu estou todo arrepiado sentindo a presença dEle, que eu estou entregando hoje na sua mão, e é uma ideia, que eu vou romper os 4 cantos dessa região, e eu vou soprar o seu nome nos 4 cantos dessa região. Deus falou para mim: eu vou distribuir muitos produtos seu, empresas parecidas com a tua. Deus falou para mim: eu estou ampliando os negócios em um tempo que você nunca esperou que eu poderia ampliar, porque eu já porque Deus fala para mim: eu vi ela atrás de um computador fazendo muitas pesquisas e pedindo a Deus estratégias e ideias, e Deus falou para mim: descansa, porque eu estou colocando diante de você ideias novas, oportunidades novas, que vão ampliar o teu negócio e mudá-la de lugar. Te prepara, mulher, há um barracão, há uma porta que abre, há uma porta que fecha, e Deus está dizendo: eu estou derramando riqueza sobre a tua vida, os teus viverão e me glorificarão. Você pode levantar a mão e aplaudir a Jesus. É mix de prominência. Oh, oh, oh. Eiaro calabaraia. Sana das maiores alturas. Osana. Oribixia. Ai, ora para cominerelele vacia. Oh, adora Jesus, exalta Ele. Oh, são todas as coisas, porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Pai, nós te adoramos, obrigado por essa manhã. Leva-nos em paz, em segurança. Nos ensina a administrar, a gerir os nossos dias. Ó Senhor, que o Senhor aperfeiçoe em nós a sua obra. Em nome de Jesus, e até a sua vinda, o Senhor nos prepare para viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado, construído, projetado e sonhado a nosso respeito. Que assim como Moisés viveu a plenitude da sua chamada, nós vivamos a nossas também. Abençoa teu povo, despeça o seu povo em paz e em segurança, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Levante as mãos aos céus, que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Você pode dizer amém? Queridos, rapidão, vamos entregar o nosso certificado para o Joaquim, para Floripes, que estão hoje aqui. Faça favor, vem cá, corre. Isso, pode ser aqui no pé do altar. Você pode aplaudir a Jesus. Floripes Montagnoli Correia. É isso, vira aqui de frente, isso, para a igreja. Isso, vem cá, Joaquim, dá para vir? Vai lá, William, dá uma força. Isso, glória a Jesus. José Joaquim Correia, são os nossos irmãos, os jovens irmãos que se batizaram no último batismo que nós tivemos. Pode tirar uma foto aqui, William? Isso, glória a Deus, né, Joaquim? Aqui, isso, aqui, Joaquim, glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Queridos, Deus te abençoe. Um bom domingo, viu? Bom almoço.